Bom, hoje vamos falar um pouco sobre mentes livres. Eu acho que dá para baixar uns 2 ou 3 pontos de microfone, vou baixar um pouco, não sei se está. Eu acabei de um slide que eu queria passar antes da oração, eu vou passar assim mesmo. Nessa semana, assim como desde que a gente começou esse projeto, eu não tenho aqui, eu acho que tem que ser mais perto, talvez se colocar o receptor no modelo, já está? Passa lá, gente. Isso. Desde que nós começamos o nosso programa da Sexta da Família, né? Nós estamos orando toda semana por uma família. Isso é muito legal, porque algumas pessoas a gente vai até conhecendo com o passar dessas semanas. Algumas pessoas a gente não tem tanto contato, às vezes vê de longe, não sabe nem o nome, né? E agora essas pessoas estão sendo colocadas em oração. Então fica aqui um lembrete de que nas suas orações durante a semana, lembre-se de orar também por essas pessoas. Há um ditado que diz que a oração não muda Deus, mas muda as pessoas. Embora haja controvérsias, né? Se a gente ora, Deus atende a nossa oração. Mas esse sentimento de fraternidade, né? De uma igreja como irmãos, é alcançado quando a gente ora uns pelos outros. Então, vamos lembrar, na semana estamos orando pela família da Úrsula. É uma família que tem sido significativa nessa igreja, né? E agora sim, alguns parece que estão meio distantes. Vamos orar por eles. Deus una essa família novamente em torno da fé e da igreja, né? Nesse sábado temos uma cantata especial do Calvário, uma cantata de Páscoa, né? Nós quisemos mudar o nome de Calvário para desassociar um pouco da figura da Páscoa, desse evento mais mundano, né? Atual, chamamos de cantata do Calvário. Vamos fazer uma programação diferenciada, está sendo preparada pelos adolescentes, mas tem uma equipe para divulgar juntos aí. Então, se você estiver na cidade, venha prestigiar, vamos ver esse programa lá na Páscoa. E na noite de hoje, nós voltamos a falar desse assunto que eu já falei mais ou menos um mês atrás, né? Acho que foi um mês atrás. Cultivando mentes livres. Esse tema, eu tenho pesquisado ele. Eu não tinha intenção de fazer pregação sobre isso, mas eu tenho pesquisado ele há algum tempo. Se eu não me engano, é o segundo ano que eu atuava como coordenador de desbravadores. Isso deve ter sido em 2016, 2017, por aí. E um menino desbravador participou das atividades da escola, foi para casa, um dia em casa, se trancou no quarto e tirou a própria vida. Isso me chamou a atenção. Por que jovens estão fazendo isso? Na outra vez que eu falei sobre isso, eu contei de alguns casos, algumas pessoas conhecidas. Esse menino não era meu conhecido. Mas me chamou a atenção na época, porque eu atuava diretamente com os desbravadores. E um menino, isso me surpreendeu, né? Um menino de 11 ou 12 anos, algo assim. Por quê? O que leva? Né? E eu passei a estudar esse tema. Nunca quis desenvolver uma série de sermões sobre isso. Não é bem o que eu gosto de falar. Eu me sinto com a vontade falando sobre isso. Mas isso me tem preocupado, porque cada dia mais eu vejo pessoas vivendo reféns da sua própria mente, da sua própria cabeça. Na minha profissão, eu lido diretamente com jovens, diretamente com adolescentes passando a fase ali da juventude, né? E o que eu percebo é que, nitidamente, nos últimos 10 anos, está se acentuando muito a dependência química, a dependência eletrônica desses jovens. Eles não estão mais nem
nem sendo preparados para pensar. É difícil eu conseguir montar essa frase corretamente. Mas eu, como profissional da educação, sabe o que eu tenho ensinado aos meus alunos? Onde achar a resposta. Não se ensina mais a pensar. É onde achar a resposta. E essa não está podendo ser diferente. Não tem como ser diferente. Há mais ou menos uns 10 anos atrás, eu lembro que eu tinha umas longas tardes que eu ficava, eu trabalhava num lugar que tinha aula de manhã e tinha aula de noite. Mas era longe de casa, então eu ia de manhã e ficava a tarde inteira na escola. Eu e o outro professor lá. Eu e ele todos os dias. Aí tinha outros professores que eram mais esporádicos. E numa tarde nós estávamos conversando e a gente conversou assim, na história já houve várias vezes um verdadeiro um crescimento muito grande da capacidade de conhecimento, da capacidade intelectual das pessoas. E depois vem, a gente usou uma expressão bem nossa, depois vem uma onda de burrice. E sim, é isso mesmo. Se você estudar a Idade Clássica ali, os grandes filósofos, aí depois vem o quê? Depois vem a Idade Média. Depois vem a Idade Média. As pessoas eram fanáticos e rotulados, e ninguém mais, não, tudo que precisava ser estudado já foi, e eram manipuladas porque não se dedicavam ao aprendizado. Eles entendiam que não era para aprender nada, Era entendido dessa forma. E nessa conversa lá, 10 anos atrás, a gente comentou que parece que estamos caminhando de volta à Idade Média. Os nossos jovens, nós não somos a geração mais inteligente. A geração mais inteligente eu acho que é dos meus avós, não é nem dos meus pais, acho que é dos meus avós. Esses caras mudaram o mundo, transformaram o mundo. E a gente pegou carona nisso aí, Estamos aí sob influência dessa evolução. Mas agora eu me preocupo especialmente com os jovens, agora aqui de oração para os jovens. Eu me preocupo com isso. Eu vejo isso. A dependência química é um negócio que está tomando conta. Tem uns negocinhos que eles passam no outro que você nunca vai ver. Negócio eletrônico com substâncias. E não é nem legal o negócio mais, Não é nem legal. O legal é vender, não usar. Então, ficou meio complicado. E eu trabalho esse ano especificamente com um grupo de pessoas que eu nunca tinha conhecido na vida, Eu estou trabalhando no presídio, eu comentei com vocês algumas vezes. E um dos primeiros contatos que eu com ele, alguém me disse assim, uma gente me disse assim, quase todos eles têm um cérebro corrompido pelas drogas. Sabe o que é? Verdade. É isso mesmo. Você constata facilmente. Tem 2 grupos lá, eu dou aula para 2 turmas. E alguém me disse que 2 turmas são traficantes, a outra turma são criminosos em geral. Dá para ver nitidamente a diferença. Os criminosos em geral são usuários, os traficantes não são usuários. Dá para ver nitidamente a diferença na capacidade, na velocidade do aprendizado, no tipo de conversa, no tipo de pergunta. É nítido. Cérebros destruídos. E que talvez nunca mais vai voltar a funcionar normalmente. Acreditamos que se houver uma conversão, Deus possa fazer milagres. Mas eu acho que funcionar com todo o seu potencial não vai. Não vai. O cérebro já está prejudicado, já tem sequelas. Não falando só de drogas, falando de experiência, falando de vida. Na última vez que falamos sobre isso, falamos de pessoas que vão se aprisionando pelos seus próprios sentimentos, pelas suas próprias vivências, as suas experiências. Cada vez que acontece algo de ruim, a pessoa abre na sua mente um lapso, um espaço, uma sinapse, uma ligação que é chamada de janela traumática. E essa janela vai ficar fixa no cérebro dela para sempre. E sempre que ela sentir um cheiro relacionado àquilo,
Sempre que ela vê alguma coisa relacionada àquilo, ela vai reviver aquele momento. E se você já perdeu alguém na sua vida, você sabe do que eu estou falando. Se você já teve uma experiência muito dolorida na sua vida, você sabe do que eu estou falando. O problema é que algumas pessoas vão construir a sua vida ao redor dessas jornadas traumáticas, elas não conseguirão sair de lá. E aí começam a pensar em coisas absurdas, coisas que não pensariam antes. Esse slide que eu tenho aqui, isso foi preparado numa aula, né? É uma apresentação de um trabalho meu, numa matéria do curso de teologia. Eu falarei dele, ele está aqui só para dizer que a igreja tem responsabilidade sobre isso. Tem mais responsabilidade que a sociedade. O SUS trata, manda lá para o psicólogo, manda para o psiquiatra, e o psiquiatra dá um remédio de tarja preta. Né? É o que eles fazem. É o que vão fazer. Não mais do que isso. Não espere mais do que isso. A igreja tem responsabilidade sobre isso. Quando tiver no final, são 4 sermões desses, não tem mais 2, né? No final eu falarei sobre esse slide aí e a responsabilidade da igreja em relação a isso. Pessoas que aprisionam as suas mentes, elas têm as mentes aprisionadas, elas não pensam. Corações prisioneiros não sentem. É preciso liberdade para o melhor fluir. Essa é uma frase de um pensador chamado Inácio André. Eu nem conhecia ele, mas eu gostei dessa frase. Né? Eu achei ela pertinente e real. Pessoas, mentes aprisionadas não pensam. Você já teve um dia de aflição que você está preocupado com algo que vai acontecer, ou algo que aconteceu, uma notícia que você teve, e nada mais consegue captar a sua concentração? Se você tiver com a mente preocupada com algo, você vai pensar, hoje à tarde eu tenho uma coisa para fazer. Mas daqui a pouquinho você está de volta no seu pensamento anterior. E se você não anotar, você pode até esquecer do seu compromisso. Porque você naquele momento está numa prisão. Mas se isso acontecer num dia em que houve algo real, que te tirou ali, te deixou preocupado, te tirou o sossego, né? Não é grave. O problema é quando isso é todos os dias. E algumas pessoas vão viver isso todos os dias. Vão viver dessa forma todos os dias. Vão passar a sua vida correndo atrás de alguma coisa que não conseguem alcançar. Isso pode levar de volta ao vício, de volta a vidas dissolutas. Pessoas aprisionadas, mentes aprisionadas que não pensam. Pessoas que vivem atrás de grades que não existem, grades que ela mesma colocou na sua cabeça. Pessoas que se sentem sozinhas ou, se não se sentem, fazem questão de se colocarem sozinhas. Tem pessoas que se isolam por vontade própria. E nesse isolamento ela vai amargar profundamente tudo aquilo que já estava começando a corroer os seus pensamentos. E provavelmente ela não terá capacidade de sair de lá. Provavelmente ela tenderá a parar no primeiro ou segundo degrau, se sentar ali, e ela não sairá dali sozinha. E não tem o que você faça para que essa pessoa saia dali sozinha. Sabe o que você tem que fazer? Tem que buscá-la. A pessoa não sairá dali sozinha. Eu vou orar por você. Não pode orar. É só orar, não vai resolver. Você tem que ir lá e estender a mão. Ela vai se sentar no degrau desse e vai ficar em prazer. Algumas pessoas vão fundo nesse caminho da depressão. Nós conhecemos uma senhora que apareceu na igreja de Rio Negrinho, uma manhã de sábado. E sentou lá, próximo da nossa classe, a princípio, né, só vimos uma pessoa diferente, bem, comentamos. Na hora da lição de sábado, tem pedido de oração, agradecimento, só que ela levantou a mão e começou a falar. Ela estava com a água cortada em casa,
Estava dias sem tomar banho, sem comer, sem fazer nada em casa, com a luz cortada, por depressão. Precisou que alguém da igreja descobrisse isso, alguém da igreja adventista de lá descobrisse isso. E foi lá limpar a casa da mulher, levar a água para pôr na descarga, que não tinha. Mas ela tinha dinheiro, ela tinha condições, ela tinha tudo, mas ela não estava fazendo mais, porque ela tinha estacionado. Prisão mental. Livre, mas vivendo uma prisão mental. E eu nem sei o desfecho dessa história, só lembro desse dia, depois eu não vi mais essa pessoa, e logo eu para cá também. Mas eu fiquei pensando nisso, como alguém chega a esse momento. Porque às vezes você conhece alguém que está sem água porque está sem dinheiro, né? Mas não era o caso dela. Está sem comida porque não consegue comprar, mas ela tinha comida até no armário, ela não fazia. Prisões.